Que chegou agora de momento o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, defendendo Lula sobre a Venezuela e criticando, entre aspas, presidente que quer lacrar. Ele não deu nomes, mas imagino que ele esteja se referindo a Javier Milei, da Argentina. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, defendeu as falas do presidente Lula sobre as eleições na Venezuela e disse, sem citar nomes, que tem presidente da República que está aí para lacrar. Lembrando vocês, né, Lula cobrou as atas eleitorais e disse que não houve nada de grave ou de assustador nas eleições da Venezuela. Padilha afirmou que a postura de Lula e do Itamaraty estão corretas. A preocupação do presidente Lula é ter uma postura como país, disse o ministro ao ICL News. O governo brasileiro ainda não reconheceu a vitória de Maduro, cobrando que os registros eleitorais sejam divulgados publicamente. Sem citar nomes, Padilha cutucou outras lideranças internacionais. Porque tem gente que está aí para lacrar, sabe? Infelizmente, tem presidente da República que está aí para lacrar, afirmou. Após a eleição, o presidente chileno, Gabriel Boric, afirmou que não reconhece os resultados apresentados. O presidente argentino, Javier Milei, também não reconheceu o resultado, mas ele foi muito mais além, né? Acusou Maduro de fraude eleitoral, chamou ali para um embate. Josias, quero te ouvir. O ministro Padilha ali fazendo o papel dele, tentando defender o presidente Lula, dizendo que a postura dele e do Itamaraty continuam alinhadas, mas queria te ouvir também ainda sobre a fala de José Dirceu e de Marina Silva. O Javier Milei não deveria servir de contraponto para coisa nenhuma, né? Agora, se o ministro Alexandre Padilha está considerando adequadas as declarações do Lula, em contraposição às que foram feitas pelo Gabriel Boric, do Chile, aí eu acho que ele está exagerando, porque o Boric está se comportando como uma esquerda contemporânea e olha para a Venezuela como deve ser, chamando aquilo lá de ditadura e dizendo que é difícil acreditar no resultado daquela eleição. Então, o Padilha fica numa posição até constrangedora quando defende o presidente em qualquer circunstância. Quem não tem o que dizer ou não pode dizer, é melhor que fique calado, né? Agora, é muito representativa a diferença de posição entre José Dirceu e Marina Silva. O José Dirceu representa para o Lula o retrovisor. A Marina Silva é o para-brisa. Esse contraponto ele fica muito nítido na defesa que o Dirceu faz, incondicional, do Nicolás Maduro e no apreço que a Marina Silva revela quando mostra que admira o óbvio. Ela diz que na Venezuela, sob o Maduro, temos uma ditadura, né? Quando foi fundado, no início dos anos 1980 do século passado, o PT se considerava o partido do futuro. Quando chegou ao poder, com o mensalão, petrolão, virou o partido do faturo e forneceu material para o surgimento de um personagem precário como Jair Bolsonaro. O José Dirceu é símbolo dessa era em que o PT virou um outro nome para escândalo. O Lula, reabilitado, concorreu à presidência da República contra a precariedade do Bolsonaro, empurrado pelo fator democrático, empurrado por uma frente ampla que incluía entre as suas estrelas a Marina Silva, que aderiu à campanha do Lula, inclusive com atraso, e refletiu muito antes de aderir. E hoje o PT sobrevive ao presente reciclando o passado no terceiro governo do Lula. E suponha que o Bolsonaro, como parece muito provável, seja preso. O bolsonarismo vai sobreviver como um terreno baldio a ser ocupado por um herdeiro conservador. E mimando ditadores companheiros como o Nicolás Maduro, o Lula passa a enxergar a realidade
pelo retrovisor representado pelo Dirceu e não pelo para-brisa que representa a Marina Silva. E o Lula se esquece que ele foi devolvido ao Palácio do Planalto, empurrado por pessoas, por eleitores, que votaram na defesa da democracia. Não votaram para que ele voltasse, para que ele retornasse ao Planalto. Votaram para defender a democracia. Então o Lula se distancia desse eleitorado. Então convém ao Lula se guiar pelas palavras da Marina Silva, não pelo retrovisor do José Dirceu, porque ele aí homenageará esse eleitor que votou nele em defesa da democracia. E é preciso lembrar que, no ano passado, quando o TSE punia o Bolsonaro por ter sonhado com uma ditadura absoluta no Brasil, o Lula estava tratando a Venezuela, do Nicolás Maduro, como uma democracia relativa. E o Maduro desgovernado, ele se portou como ditador absoluto. Ele ameaçou invadir a Guiana, ele prendeu antagonistas, ele descumpriu o Acordo de Barbados, que foi afiançado pelo próprio Lula, previa eleições competitivas, transparentes. Então, é preciso que o Lula esqueça o retrovisor que o José Dirceu representa, que ele comece a olhar o futuro pelo para-brisa, por esse para-brisa que inclui a Marina Silva, inclui gente como Pedro Malan, que estava nessa frente ampla, e essa frente ampla atraiu eleitores que deram competitividade ao Lula. Então o Lula não pode esquecer disso, até porque ele se declara de antemão candidato à reeleição em 2026. Então, pela lógica política, é preciso que o Lula se guie pelos referenciais corretos. E nesse universo, o José Dirceu é descartável. Você sabe, Josias, que ontem eu conversava com o ex-ministro que fez parte dessa frente ampla que ajudou a eleger o Lula e sobre todas as questões da Venezuela, e ele me confidenciou o seguinte, ele falou, olha, se fosse hoje, ou seja, se na próxima eleição, ele disse, eu vou me abster. Eu não vou mais me colocar ao lado do Lula, porque eu tinha uma expectativa de que ele seria diferente, ele seria parecido com o que eu vi lá no primeiro governo. Se fosse hoje, apesar de tudo que aconteceu com Jair Bolsonaro, eu iria me abster. Então, às vezes tem uns pontos ali em que parece que o governo e a própria esquerda esquece que a eleição foi por uma margem assim, ó, apertadinha de voto. Bem apertadinha. Ronilson, eu queria jogar um outro ponto aqui para você, interessante para a gente observar. Jamil Chad saiu do ar aqui com a gente, ó, e já foi escrever matéria. Olha o que ele diz. Candidato de oposição na Venezuela agradece postura do Brasil. Ele coloca aqui, ó, Edmundo Gonçalves, candidato da oposição na Venezuela, incluiu o Brasil nos agradecimentos à comunidade internacional. Segundo ele, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva foi um dos que se posicionou de forma a cobrar transparência e a entrega de atas das eleições antes de reconhecer os resultados finais. Olha o que diz o Edmundo Gonçalves, que acabou sendo escolhido candidato depois de que a Maria Corina foi impedida de se candidatar, a Corina Yunes também, e que é um diplomata de carreira, já, né, um senhor bastante experiente. Agradecemos à ONU, à OEA, à União Europeia, aos Estados Unidos, ao Brasil, à Colômbia, ao Chile, ao México, à Argentina, à Espanha, à Itália, a Portugal, ao Peru, à Costa Rica, a El Salvador, ao Uruguai, ao Panamá, à Guatemala, à República Dominicana, ao Paraguai, por solicitarem respeito à vontade dos venezuelanos expressa em 28 de julho, exigindo a publicação por tabelas dos registros de votação pelo CNE, conforme expresso em nosso sistema jurídico e na declaração emitida pelo Carter Center, um observador internacional convidado pelo próprio CNE. Ronilson,